idealmente, eu gostaria de provar o teorema de Noether. Mas se eu provar o teorema de Noether, vai ser mais 1 hora para frente, não vai ser meu objetivo. Então, eu vou fazer uma dedução do teorema de Noether para um problema específico de uma forma estratégica. Ok? Vai ser o seguinte. Então, vamos lá. Vai ser a última coisa que eu vou comentar. Simetrias e leis de conservação. Aqui é o seguinte, eu vou comentar, igual eu falei, eu gostaria de mostrar simetrias genéricas, mas eu não vou conseguir mostrar. Uma coisa é o seguinte, não sei se vocês já viram isso, é o seguinte, a mecânica analítica passa para a gente um resultado, que é o teorema de Noether, que fala para a gente, cada simetria no sistema físico corresponde a uma lei de conservação. E que tipo de simetria é essa? Cada simetria na lagrangiana corresponde a uma simetria a uma quantidade conservada. Então, talvez já devam ter visto 2 resultados, né? 3 resultados que eu vou colocar aqui, que é o seguinte, quando você tem simetria por translações temporais, o que você obtém para casos simpáticos é a conservação da energia. Então, a conservação da energia está relacionada ao seu sistema físico ter em simetria temporal, ou seja, não interessa se você está fazendo as medições hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 2 horas ou 1 hora antes. As leis físicas não dependem do tempo que você está analisando. Você chega pelo teorema de Noether, via mecânica analítica, que isso implica numa conservação de energia. Pelo menos numa grandeza que corresponde à energia para os sistemas tradicionais. Quando você pega translações espaciais, você chega na conservação do momento linear. E quando você tem, no caso por rotações, né, você chega aqui numa conservação de momento angular. Ok? E o que eu vou mostrar aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês quando a gente pega a nossa lagrangiana do campo eletromagnético, essa lagrangiana dele como um todo. Como a gente sabe, quando os sistemas interagem, eles não conservam energia de forma geral, aquele sistema específico. Pode conservar o conjunto, mas o sistema não conserva. Então, a ideia que a gente tem é o seguinte, a gente sabe que a gente sabe que um campo eletromagnético, se não tiver carga interagindo nele, a energia do campo eletromagnético e o momento do campo eletromagnético vai ser conservada. A gente sabe isso. Ela só não é conservada quando tem interação, porque a energia e o momento do campo podem passar para a partícula. Então, para a gente obter quais seriam as energias e os momentos do campo eletromagnético, a gente tem que pegar e descrever simetrias da lagrangiana quando só envolve o campo. Certo? Quando a gente só usa a lagrangiana do campo livre, a gente vai pegar a energia e o momento do campo livre, que seria energia eletromagnética, o momento eletromagnético. E por que isso é importante? Olha só, esse cara daqui, essa lagrangiana, a gente pode afirmar tranquilamente que ela é simétrica por translações. E aqui translações tanto temporais quanto espaciais, certo? Ou seja, o que significa translação? Significa que se eu pego um vetor x, um ponto do espaço, e eu levo ele para um x mais delta x, ou seja, se eu mudo o meu sistema de coordenadas, se eu translado, certo? É só translação. Se eu translado, esse cara daqui não vai sofrer nenhuma mudança, porque o L não depende explicitamente da posição. O L, nesse caso, ele é uma função que depende somente, né, no caso aqui, né, do campo e das derivadas do campo. Nesse caso específico, só das derivadas do campo, certo? Mas, enfim, o L, ele não depende explicitamente da posição. Toda lagrangiana que não depende explicitamente da posição, significa que você pode fazer translações que nada muda. Certo? Ou seja, existe simetria. Se existe simetria, vai existir uma quantidade conservada. Que quantidade conservada é essa? A gente espera que seja energia em momento. Certo? Eu vou mostrar a conservação de um jeito muito mais estratégico e eu vou apelar para o seguinte. Vocês viram que quando a gente coloca derivada de alguma coisa igual a zero, de alguma coisa contraída, isso aqui é uma equação da continuidade. O que a equação da continuidade nos diz? Ela nos diz que a integral de ρ d3x é constante, certo? A equação da continuidade nos fala que a integral da densidade ela é sempre constante.
Então, sempre que a gente tem alguma coisa do tipo, sempre que a gente tem del ni aplicado a alguma coisa igual a zero, necessariamente a integral desse alguma coisa, né, da componente zero no espaço se conserva. Porque ele é como se fosse uma densidade na equação da continuidade. Então, olha só que interessante. Vamos supor, então, que a gente tem uma lagrangiana dessa forma. Ela depende de A e da derivada de A, mas não depende da posição. Se não depende da posição, olha só que interessante. Como é que a gente pode pegar ali de conservação? Quanto é que vale a derivada do L? Derivada do L, bom, a gente pode fazer regra da cadeia, certo? Fazendo regra da cadeia, a gente obtém facilmente essa relaçãozinha. Pelo seguinte, ó, a derivada aqui vai ser derivada de L com relação a A, que é uma das referências, certo? Agora, derivada de A. Tranquilo? Regra da cadeia. Deriva com relação à dependência, deriva a dependência. Mais derivada de L com relação à derivada de A, certo? Aqui com del mi A. E aqui, claro, né, deriva o argumento. Ok? Então esse cara daqui depende tanto do A quanto da derivada. Então deriva a lagrangiana com relação ao A, deriva o A. Deriva a lagrangiana com relação à derivada do A, deriva a derivada do A. Ok? Regra da cadeia. Como não tem relação, como não tem derivada da posição, porque não depende explicitamente da posição, a regra da cadeia morre aqui. O que a gente pode fazer? Olha só, eu vou trocar a ordem dessas derivadas. Eu vou primeiro derivar em mi e depois em ni. Eu vou trocar a ordem desses caras. Vou até colocar em vermelho para deixar claro que eu troquei. Ok? Agora, olha só, eu posso fazer aqui uma regra do produto. Eu posso falar que esse cara é, primeiro, derivada do segundo. Posso fazer uma regra do produto. Por consequência, se eu faço essa regra do produto, olha só, eu fico que del ni L vai ser igual a... O primeiro termo não se altera, certo? O primeiro termo não se altera. Agora, mais, aí eu vou ter derivada do total, certo? Então, olha só, aqui, derivada do todo, del L, del mi, a ni. Opa, derivada do todo, e aqui vai aparecer um del ni a gama, menos derivada do primeiro vezes do segundo, certo? Então, V aqui, derivada do primeiro, del L, del mi aqui, e aqui, né, derivada desse cara, vezes o segundo. Agora, olha só que interessante. Esse termo e esse termo, eles têm o mesmo fator, multiplicando essa derivada del ni a gama. Se você coloca ela em evidência, o que você vai ter? Esse cara junto com esse cara, que é a equação de Lagrange, a equação de Euler-Lagrange, se vocês forem reparar. Então, esses dois caras daqui somados, quando você pega esses dois caras, isso aqui dá exatamente as equações de Lagrange. Agora, as equações de Lagrange são iguais ao quê? São iguais a zero. Ou seja, a nossa derivada do ni, o nosso del ni L vai ser o quê? Derivada de del L, del mi, a gama. Del ni, a gama. Certo? Agora, olha só, eu tenho derivada de um lado e derivada do outro. Só que os índices são diferentes. Seria muito bom se esses índices fossem iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, ó. Aí é uma malandragem. A gente tira esse ni, coloca um mi, mas deixa aqui um delta. Certo? O que esse delta vai fazer? Vai fazer o mi virar ni. Então eu volto exatamente o que eu tinha antes. Passa todo mundo para o mesmo lado, a gente obtém o quê? Del mi, derivada da lagrangiana com relação à derivada do campo, del ni a gama, menos o delta vezes a lagrangiana. Isso tudo aqui igual a zero. Agora, olha só, aqui eu tenho uma equação da continuidade. Derivada parcial, que está contraído com mi, vai dar igual a zero. Esse cara daqui, aqui no meio, a gente chama ele, é um teta maiúsculo, que escreve desse jeito, né? Aqui é um teta mi ni, desse jeito. Esse cara é o cara que a gente chama de tensor de energia momento canônico. Ele tem a sua quantidade conservada, que eu vou mostrar para vocês qual é. Mas antes disso, tem até uma coisa interessante. Vocês devem concordar comigo que se você tem alguma quantidade conservada e você soma ela com outra quantidade conservada, o total continua sendo quantidade conservada. Se vocês forem reparar, esse tensor não é simétrico. Não é simétrico. Então esse cara daqui não é simétrico.
Porém, existe o seguinte, a gente sabe, existem argumentos físicos para poder falar que o tensor de energia-momento, que normalmente a gente representa, né, ou desse jeito, ou com o índice em cima e embaixo, enfim, mas que representa pelo T, a gente sabe que existem argumentos físicos para falar que esse cara tem que ser simétrico. Aí existe uma passagem que eu não vou fazer com vocês, eu vou só falar que ela existe. Existe uma passagem que é o seguinte, existe uma forma, a ideia é o seguinte, a gente sabe, o que define essa quantidade conservada é del mi, θ, mini, igual a zero. Isso aqui define a quantidade conservada, porque é a equação da continuidade. Existe um processo que é o seguinte, é possível você somar a esse θ, digamos, um outro tensor. E isso continuar dando zero, desde que esse cara daqui também obedeça esse cara. Certo? Se eu somo, a equação continua sendo válida e nada altera, nada muda. Porque a quantidade conservada continua sendo a mesma. É possível você fazer isso de forma que esse resultado final seja simétrico. Seja simétrico com a mesma quantidade conservada. É possível fazer isso. Eu não vou mostrar aqui porque realmente não dá tempo, eu não quero que vocês fiquem aqui por muito mais tempo do que isso. É possível fazer isso. E aí a gente consegue ajeitar esse cara, né? Ou seja, consegue ajeitar o θ de forma que a quantidade conservada seja a mesma, porém que ele fique simétrico. Quando isso acontece, a gente obtém o nosso T mini. Certo? Que é que eu vou representar com o índice em cima, certo? Tanto faz, eu represento com o índice em cima e embaixo. E a equação que o define é essa daqui. Só é igual a zero para o campo livre. Quando o campo não é livre, aqui tem um termo que depende da corrente, porque parte da energia e do momento do campo vai para a corrente. Né? Então, agora olha só que interessante. Se isso aqui acontece, o teorema de Noether fala para a gente que existe uma quantidade conservada, que a gente sempre representa por Q, que é igual à integral de T0 ni d3x no espaço dimensional. Ou seja, aqui eu tenho quatro quantidades conservadas, perdão. Uma para componente n igual a zero, uma para componente 1, 2 e 3. Aí você pode... E aí, no caso, né, esse cara daqui é igual a esse cara daqui. Ok? No caso, vai ser igual. A quantidade conservada é a mesma. Aí, se a quantidade conservada é a mesma, você pode me perguntar, então por que você simetrizou? Por que você mudou? Vou explicar por que eu mudei. Mas, enfim. Porque, olha só. Aí vem a pergunta. Opa! Aí vem a pergunta. Quais são essas quantidades conservadas? Olha só que interessante. Quando a gente vai avaliar o que é o T00. O T00, quando a gente faz a conta, ele vai dar meio de menos meio, né, de E quadrado mais B quadrado. Esse cara daqui é menos energia, é densidade de energia do campo eletromagnético. Para quem prefere a forma habitual, certo? Aqui tem o ε0 e aqui tem o μ0. É só porque aqui a gente está usando o sistema de unidades naturais. Então, μ0 ε0 igual a C igual a 1. Certo? Mas esse cara daqui é exatamente a densidade de energia. Ou seja, a integral da densidade de energia, que é a energia, vamos lá, se menos a energia conserva, a energia também conserva. Então aqui a gente tem conservação da energia eletromagnética. Agora, só que interessante, quando a gente pega o T01, olha só, isso aqui é uma das coisas que eu acho mais legais. Aqui a gente obtém EZ BY menos EY BZ. Quando a gente pega o T02, a gente pega o EX BZ menos EZ BX. E quando a gente pega o T03, a gente obtém EY BX menos EX BY. Quem que são esses caras? Esse cara daqui são as componentes 1, 2 e 3 de menos E VEC B. Agora, o que é produto vetorial desses caras? É, aqui no caso constitucional de menos, o vetor de Poynting. No caso, você pode estar falando, não, mas não é exatamente, porque, ok, teria um fator de C, teria um fator de μ0 aqui, mas enfim, porque lembrando o sistema de unidades naturais, ok? Ou seja, a partir daqui a gente tira, e o mais interessante, a quantidade conservada é só na componente zero, certo? Ou seja, o nosso tensor de energia-momento, o que se conserva é essa parte daqui. Agora, o que é essa outra parte que está aqui no meio? Você pode se perguntar. Quando vocês calculam o T e J, que seria, né, então só recapitulando, né, só para poder colocar, aqui é o nosso T00, aqui é o nosso T0I, aqui é o nosso TI0, e aqui é o nosso TIJ, certo? Agora, quem que é o nosso TIJ? Quando você faz esse cálculo, olha só que maravilha, ele é EI, EJ, menos delta IJ de E2, aqui sobre 2, menos, mais, perdão, BI
BJ menos derivada, né, aqui o delta, né, o delta de B2, que é, para quem já viu, o tensor de estresse de Maxwell, que te fala o fluxo de energia e momento do campo eletromagnético. Ou seja, na prática, se você não simetriza, você não ganha informação do tensor de estresse, porque não fica simétrico. Tem que ser simétrico por argumentos do tensor de estresse. A quantidade conservada é a mesma, mas, enfim, ou seja, a partir de uma descrição lagrangiana, a gente consegue obter exatamente uma descrição correta, e não só isso, a gente ganha, isso tudo daqui é um brinde da descrição lagrangiana. É só a partir das equações de Maxwell, a gente consegue construir o resto todo. Então a ideia, e aqui, né, eu encerro por conta disso que eu tinha planejado para poder passar, a discussão era muito mais a fundo. Uma descrição aqui eu fiz a descrição somente do campo. A descrição poderia ser do campo mais da partícula interagindo. É bem legal. E aí chegam em problemas maravilhosos, que eu pretendo fazer um curso desse no meu canal, são os problemas de reação de radiação, que são os problemas do tipo, o elétron produz um campo, só que o elétron interage com o campo que ele próprio produz, que gera divergências, né, no comportamento dele, gera um monte de problema, que é o que a gente chama de back reaction, né, do campo elétrico, e a gente chega até os limites do eletromagnetismo clássico, mostrando que não faz sentido noção de elétron pontual, mostrando que o elétron, ele é muito interessante, quando você faz a descrição completa, partícula e campo, você chega na conclusão que quando quando vai resolver as equações de movimento, você chega na informação de que se você dá um peteleco na carga, ela começa a acelerar indefinidamente, sem violar a conservação de energia, o que é uma coisa absurda. Aí você tenta resolver esse problema, você chega na conclusão que a carga, ela sente uma aceleração antes da força atuar sobre ela, chega um monte de problema, que é exatamente você explorar a teoria clássica de campos para poder mostrar que nosso modelo de elétron clássico não faz sentido. E você explora exatamente os limites do eletromagnetismo, né, mostrando que é necessário também uma teoria quântica de campos. Mas, enfim, esse foi o mini curso. Eu